A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo com muita satisfação você, meu irmão, minha irmã, que se une a nós a partir de agora em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está conosco pela internet, YouTube, Facebook, Instagram, não importa. É importante que você está aí nos vendo pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Acolha o nosso abraço, o nosso carinho. Você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, receba a nossa saudação. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo pelas ondas da Cultura FM, a Rádio do Bem 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá. Você que nesta noite está nos ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, talvez no seu carro. Que bom que a providência de Deus nos colocou juntinhos. Você sempre escuta esse programa aqui na Rádio Cultura? Manda dizer para nós quem é você, de onde você nos ouve. Usa o telefone da rádio, o WhatsApp aqui da Rádio Cultura e nos dê este retorno. É bom saber quem é você, de onde você está nos ouvindo, como é que esse conteúdo está chegando até você. Você que está pela internet e se está pela rádio pode também nos acompanhar. É só acessar o YouTube, Instagram, o Facebook da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Você vai nos ver, não só nos ouvir. Se inscreva no nosso canal, não custa nada, não paga nada, clica aí em inscrever-se, comece a seguir o nosso perfil, clique no botãozinho seguir e interaja conosco, deixe seus comentários, se gostar, deixe o seu joinha, o seu gostei, o seu like e compartilhe. É muito importante que você passe adiante toda essa bênção que nós estamos recebendo juntos aqui para outras pessoas. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, mande para os contatos privados que você tem, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o maior número de vezes possível, passe adiante o que é bom. A gente tem que usar os meios de comunicação para isso. Meu irmão, minha irmã, nós vamos agora para mais um capítulo da terceira parte do livro Filoteia. É assim que São Francisco de Sales está nos ensinando, não só com a sua vida, com a sua intercessão lá do céu, mas através desse pequeno grande tesouro com inúmeros conselhos, orientações preciosíssimas para quem quer ter uma vida íntima de Deus, uma vida na amizade com Deus. Você quer? Eu quero demais. Eu quero ser um verdadeiro amigo de Deus, íntimo de Deus, dedicado a Deus. Esta é a única maneira de sermos realizados. Nesta vida, encontrarmos a verdadeira felicidade. A gente corre de um lado para o outro e só em Deus nós podemos encontrar a paz e a alegria que a gente tanto busca, sendo aquilo que Ele nos fez para sermos. E São Francisco de Sales nos ensina a fazer isso. Primeiro, nos dizendo que não tem outro jeito senão romper com o pecado, deixar de pecar, deixar de fazer o que não presta e se voltar para Deus. É a primeira parte do livro. Depois, ele nos faz entender que, por mais boa vontade que nós tenhamos, e é importante ter a boa vontade, a gente precisa também e indispensavelmente da graça de Deus. E a gente alcança essa graça. Generosamente, Deus nos dá a sua graça pela oração e pelos sacramentos. Então, toda a segunda parte do livro é nos ensinando a rezar direito, a participar bem da missa, a fazer uma boa confissão. Todo este conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists. Se é a primeira vez que você está acessando e já se empolgou, eu quero aprender esse tipo de coisa aí. Muito bem, é só acessar Direção Espiritual com São Francisco de Sales, está tudo lá gravadinho e, claro, antes de qualquer coisa, adquirir o livro Filoteia. Terceira parte é a que nós estamos, para corresponder à graça de Deus, para cada vez mais acolher a graça de Deus, fazer o que é certo e evitar o que é errado, ter uma vida virtuosa em todas as áreas da nossa vida. Já falamos aqui sobre amizade, estamos falando aqui sobre casamento, agora nós vamos começar a falar sobre a realidade sexual dos casais. Opa, vai ter até esse assunto? Olha só, que maravilha! Mas quer dizer que o bispo de Genebra ensinava os casais como é que devem viver a sua sexualidade, a sua realidade conjugal no seu leito, na sua cama de casal? Pois é, nós vamos aprender sobre isso, conselhos maravilhosos a partir de hoje. Nós vamos talvez dividir em duas partes este capítulo 39, continuamos falando para famílias, Tivemos 4 episódios falando sobre os avisos para quem é casado ou para quem pretende casar, conteúdo fantástico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto tão precioso. Olha o título como é que é.
da honestidade do leito conjugal. Olha lá, o nosso leito conjugal, eu sou casado, né? Se você é casado também, tem que ser um lugar honesto. A honestidade, você imagina que é coisa certa. Então, temos que viver também essa realidade sexual, como tudo na nossa vida, do jeito adequado, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pensou. Vamos rezar então para abrir o nosso coração para este conteúdo tão rico. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, livro Filoteia nas nossas mãos, capítulo 39. A primeira parte desse conteúdo de hoje também para a gente não se estender demais e concentrar bem naquilo que vamos aprender. Da honestidade do leito conjugal. Como deve ser usufruído, vivenciado o relacionamento afetivo, sexual de um casal no seu leito conjugal. Vamos ouvir um mestre espiritual nos ensinando. O leito conjugal deve ser imaculado. Então ele já começa dizendo que é um lugar santo. Quero dizer que esse é um ensinamento não só para quem já é casado, mas também para quem pretende casar e até para quem não vai casar. É um religioso, é uma religiosa, é um padre, mas com certeza precisa orientar, rezar pelos casais, aconselhar casais. Então é um ensinamento para todos nós. O leito conjugal deve ser um lugar puro. E aí você já pode estar fazendo uma confusão. Isso quer dizer então que não deve ter um ato sexual conjugal ali dentro? Não, isso não quer dizer que não é puro. Nós vamos inclusive aprender que a realidade da união sexual do esposo com a esposa é algo maravilhoso, desejado por Deus. Vamos ouvir então o mestre falar. O leito conjugal deve ser imaculado como o chama o apóstolo, isto é, isento de desonestidade e de outras torpezas profanas. Então não vale tudo. Essa ideia, casou, então porque casou, pode-se fazer o que quiser ali no leito conjugal. Não. Nem tudo convém, nem tudo convém. Porque o santo matrimônio foi primariamente instituído no paraíso terreal. Olha que coisa linda, não é? Quando Deus instituiu o matrimônio, claro, ainda não era um sacramento, Jesus veio fazer isso, né? Deus feito homem fez isso, mas já era algo sagrado. Foi Deus quem quis a união do homem e a mulher. Né? Serão a partir de agora uma só carne. O homem e a mulher deixarão sua casa, sua família, se tornarão um só. Então, foi vontade de Deus. E isso aconteceu antes do pecado original. Tá? Você vai ver isso ali no início do Gênesis. O pecado acontece no capítulo 3. Ou seja, São Francisco de Sales está dizendo que foi algo feito num ambiente de pureza, no paraíso, que tinha toda uma harmonia, toda uma perfeição. Por isso deve ser puro, deve ser santo, deve ser imaculado. Onde até então nunca tinha havido nenhum desconcerto de concupiscência nem coisa desonesta. Nasceu puro, tem que ser vivido com pureza. E aqui ele vai usar uma técnica muito interessante, né?
porque é um assunto que, dependendo de como você fala, pode gerar algum constrangimento, um palavreado meio difícil de conduzir, e aqui ele usa de uma sabedoria maravilhosa. Escute qual a técnica que São Francisco de Sales utilizou para falar sobre educação sexual, né? Para dar uma orientação sobre sexualidade para os casais. Escute, olha que sabedoria. Ele diz assim: há alguma semelhança entre os deleites vergonhosos, toda essa realidade assim entendida da relação sexual, genital, então esses prazeres que o sexo gera, porque existe uma dimensão de prazer querida por Deus, né? A gente tem que entender que o prazer em si que a relação sexual gera está dentro do desígnio de Deus, né? Porque se fosse algo que gerasse um desprazer, que gerasse um desconforto, que era difícil se buscar, se viver e, claro, a perpetuação da espécie. É só um pouquinho de raciocínio para você entender. Então, ele diz o seguinte, que a semelhança entre esses deleites, né, esses prazeres do sexo e os do comer, se alimentar, tem algo em comum. Há alguma semelhança. E aí ele vai fazendo agora, a partir de agora, um paralelo entre a atividade sexual e o ato de se alimentar. Ele diz assim: porque ambos dizem respeito à carne. Então, na realidade, estão ligados à realidade do nosso corpo, né? Um gera e o outro sustenta, né? Então, para nascer uma pessoa, ela vem de um ato sexual. Então, um está ligado à geração da vida e o outro está ligado à sustentação da vida. Se você não comer, você morre. Então tem a ver com essa nossa dimensão da carne. Embora os primeiros, em razão da sua veemência brutal, chamem-se simplesmente carnais. Pela característica, né, do ato sexual em si, pela força que ele tem, eles muitas vezes lembram mais essa expressão, né, os prazeres carnais. A gente já associa mais diretamente a essa atividade sexual. E ele diz assim: pois o que não posso dizer de uns, pelo que direi dos outros. Ele diz assim: explicarei, pois, o que não posso dizer de uns. Ele está dizendo o que talvez ficasse inadequado, desconcertante, uma linguagem não tão adequada para falar dessa realidade sexual, eu vou falar sobre alimentação. Então, ele vai dizendo, o que eu disser sobre alimentação, você que está aí pela internet, você que está pela rádio, você traduz, e nós vamos juntos fazendo isso aqui, para a realidade sexual, ok? Veja que sabedoria, veja que técnica, que estratégia interessante, né? Então vamos lá, ele vai falar sobre como a gente deve comer, como a gente deve se alimentar, como a gente não deve comer, como a gente não deve se alimentar, e nós vamos traduzindo isso para a atividade sexual no leito conjugal, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, o comer é destinado a conservar as pessoas. A gente come para quê? Para não morrer. Principalmente para isso. Aí você vai dizer, não, mas eu também como assim para você ter o prazer de comer. Tá dentro. Como eu falei agora há pouco da atividade sexual. Se comer fosse uma coisa que doesse, fosse uma coisa ruim, você não comia, você morria. Então Deus é sábio, ele associa o prazer a uma realidade que tem a ver com a vida. Então existe um prazer em comer. E quando a pessoa perde isso aí, às vezes até entra num adoecimento, né? Porque não quer comer. E se não come, morre. Então ele diz assim, o comer é destinado a conservar as pessoas. Ora, como o comer simplesmente para alimentar e conservar a pessoa é uma coisa boa, santa e prescrita, é bom comer e é necessário comer, assim o que se requer no matrimônio para a geração dos filhos e multiplicação das pessoas é uma coisa boa e muito santa, porque é o fim principal do casamento. Você já entendeu? Então, assim como é algo santo, é algo bom, é algo necessário, comer para sobreviver é algo bom, é algo santo, é algo necessário. O ato sexual
para se nascer, para se viver. Não é que gera uma nova pessoa. E aqui ele diz algo muito importante que eu quero que você guarde, porque isso tem muitas consequências na nossa visão do matrimônio. Então preste bem atenção. Olha o que São Francisco de Sales diz assim, que essa atividade, né, sexual no matrimônio, ela é boa, é santa, é necessária para a geração dos filhos, para a multiplicação das pessoas, né, para a procriação. E ele diz assim, é uma coisa boa e muito santa, atenção, porque é o fim principal do casamento. Você já tinha pensado nisso? Parece óbvio, né? Mas cada vez mais isso não é claro. Qual é o fim principal do casamento? Para que é que as pessoas se casam principalmente? Atenção, olha que as palavras têm o seu valor, né? Para que as pessoas se casam, não exclusivamente. É só para isso, não. Mas é principalmente para isso, para ter filhos. Você percebe? Já é um conceito tão fundamental, tão essencial, mas tão ignorado. Muitos jovens hoje, talvez você que está ouvindo aqui o programa pela rádio, seja um jovem, esteja noivo, esteja pensando em casar, mas essa questão de filhos está assim, eu vou ver se é o caso. Olha lá se for um. É ou não é verdade? Você pode até deixar no comentário aí. As pessoas não querem ter mais filhos. Preferem ter um bichinho, né? Um cachorro. Quantas pessoas até chamam seus animaizinhos de meu filhinho, minha filhinha, né? Não quero nem entrar nesse âmbito aí de algum exagero, mas para dizer, não dá para você casar e não ter filhos. É o objetivo principal, não exclusivo. Vamos ouvir também ele dizendo a união, né, afetiva, a união dos dois, um só coração, dividir juntos projetos de vida. Claro, isso aí também. Mas gerar filhos, principal fim, a principal finalidade do casamento. Primeiro ponto, ok? Vamos adiante. Segundo, outra comparação. E aí, só voltando aqui, para você entender esse paralelo que ele vai fazendo sempre. Então, qual a principal função, a principal finalidade de comer? É sobreviver. A principal finalidade de comer é sobreviver. Então, você não pode comer só por prazer, entendeu? Faz o paralelo com a atividade sexual. Vamos lá, segundo ponto. Comer não para conservar a vida, ou seja, eu vou tomar um sorvete, né? Vou tomar um sorvete. Eu não vou dizer que aquele sorvete está garantindo a minha sobrevivência. Existe mais ali uma busca de um prazer. Até tem coisa que a gente come que não faz nem tão bem, né, para a vida, mas a gente come porque aquilo gera um contentamento, gera um relaxamento. Vamos ver que em si isso não tem nada de errado. Escute, comer não para conservar a vida, mas para conservar a recíproca conversação, né? Até para você sentar com os amigos, comer alguma coisinha, coisa simples que não vai lhe encher de nutrientes, mas aquele alimento, né? Ele favorece. O próprio Jesus gostava de estar juntos. A refeição, quando a gente faz, ela gera laços. Veja que o maior sacramento, que é a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, foi instituído numa refeição. Então, que é outro problema, as pessoas não querem mais almoçar juntos, jantar juntos em família. Então, existe esse valor também. É isso que São Francisco de Sales está dizendo com relação à alimentação. A ideia é sempre jogar para a questão sexual. Mas vamos fazendo tudo passo a passo. Então, olha lá. Comer só para favorecer esses relacionamentos, essa conversação, condescendência que devemos uns aos outros, é coisa sobremaneira justa e honesta. É errado? Não, pelo contrário, é algo bom, é algo justo, é algo honesto. E da mesma sorte, a recíproca e legítima satisfação dos cônjuges no santo matrimônio, a relação sexual e a relação prazerosa, a relação sexual e o prazer sexual entre o esposo e a esposa, ele diz assim, é chamada por São Paulo dívida. Olha que forte. Então, é um dever, a dívida vem de um dever, é um dever do esposo,
essa atividade sexual com a esposa. É um dever da esposa essa atividade sexual com o esposo e que ela seja boa e que ela seja prazerosa. Assim como sentar numa mesa para fazer uma refeição amigável, fraterna, mesmo que não seja para a finalidade principal, para a sobrevivência, por conta das vitaminas e dos nutrientes. Pode ser até uma coisa muito simplesinha que a gente esteja comendo juntos, mas tem esse valor também. Para dizer, o ato sexual é prazeroso, o prazer sexual, ele também une, gera laços entre o esposo e a esposa. É bom que aconteça, é necessário que aconteça. É algo justo e honesto, não tem nada de sujo, não tem nada de errado. Agora sempre vai com o pezinho no freio, mas não vale tudo, não é que está liberado tudo, como você também não pode comer de tudo, mesmo que aquilo lhe dê o maior prazer, mesmo que aquilo pareça que está tornando você mais próximo das pessoas, mas tem coisa que faz mal, tem coisa que faz mal, faz sempre o paralelo. Então ele diz assim, para você entender bem essa história da dívida, não é? Porque isso é importante também entre os casais. Ele fala o seguinte, mas dívida tão grande, essa dívida de um para com o outro, que ele não quer que uma das partes se possa dela isentar sem o livre e voluntário consentimento da outra. Então, para dizer, o esposo não pode se negar ao ato sexual com a esposa não pode se negar ao ato sexual com o esposo, sem que isso seja em comunhão, sem o livre consentimento. Vou exagerar para você entender. Não é possível que um esposo ou uma esposa de repente resolva não ter atividade sexual. Isso está dentro do relacionamento matrimonial. É necessário. Agora, se por uma questão de saúde, por um período de abstinência, até para espaçar a geração dos filhos, que é a finalidade principal do casamento, por isso você não pode espaçar a vida toda, sem ter filhos, Mas por algum motivo, em comum acordo, aí sim, aquela dívida fica, você está me devendo esse negócio aí, viu? Você está me devendo esse momento aí. Mas tudo bem, vamos adiar, Você não está bem, você está doente, alguma coisa desse tipo. Tem que haver essa harmonia. Veja, gente, que assunto lindo, importante e que tantas vezes a gente nem conversa. Por isso que eu digo, isso aqui é uma riqueza para as famílias, para os casais, Muito importante, você que participa de alguma atividade de casais, dentro ou fora da igreja, pega esse tesouro aqui para você conversar com a esposa, com o esposo, com os seus amigos, Veja que riqueza. Nós vamos quase concluir essa parte para não ficar muito extenso, tá bom? Então diz assim, e isso o quê? Evitar a atividade sexual, rejeitar o outro, dizer não, eu não quero, isso nem mesmo para as práticas da devoção. Então, nem que você dissesse que é por um motivo espiritual, existe uma dívida maior. Você é um casado, você é uma mulher casada. Veja, São Luís, Martã e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, na melhor das intenções, quando os dois casaram, os dois tinham meio que uma inclinação muito forte na relação com Deus, eles casaram com a intenção de não ter uma atividade sexual, de viver o amor puro entre os dois, como São José e Nossa Senhora viveram, mas foi uma situação toda particular. É uma história bem longa que não vai aqui haver a ocasião da gente detalhar. Mas eles tiveram essa intenção, Porém, quando foram conversar com o diretor espiritual, que os acompanhava, que os aconselhava, de modo especial São Luís, ele orientou que eles repensassem esse negócio que não estava certo. Porque a finalidade principal do casamento é gerar filhos. E a gente não gera filhos rezando. A gente precisa rezar muito no casamento. Muito, muito. Viver, inclusive, o ato conjugal nessa realidade de comunhão com Deus, vendo ali na cama, no leito conjugal, um espaço sagrado, um espaço santo, onde a vida pode e deve ser gerada. Então tem toda essa riqueza, essa importância. E eles, então, mudaram de ideia. E graças a Deus, porque veja as filhas santas que ele gerou,
bastaria falar de Santa Teresinha. Imagina se São Luís e Santa Zélia continuassem com aquela ideia de não ter relação conjugal. A gente não teria Santa Teresinha e nem as outras santas irmãs, santas filhas que ele gerou. Você está entendendo? Então, nem por uma causa tão nobre, não quero me conservar. Não, isso aí é próprio da vida religiosa, é próprio do sacerdócio, mas não é próprio do casamento. O casamento, né, precisa gerar filhos, né? Eu, graças a Deus, tenho 3 filhos, né? E tem aquele também que por um aborto espontâneo foi para a presença de Deus, né? Vamos dizer 4. E você, quantos filhos você tem? Escreva aí, né? Quanto tempo você está casado? Você não tem filhos? Por quê? Veja, é importante, os filhos estão dentro. Então, e os filhos dependem do ato conjugal. Então, por isso, uma coisa está ligada à outra, não pode haver essa rejeição, nem mesmo por conta da relação com Deus, de práticas de devoção. Ele diz assim, que é o que me levou a dizer as palavras que a este respeito deixei no capítulo da Santa Comunhão, um trecho aqui do livro lá atrás, a segunda parte, que ele fala sobre a comunhão. Quanto menos, pois, poder-se-ão eximir por caprichosas afetações de virtude ou pelas rixas e arrufos. Aqui ainda é mais complicado, né? Não dá, é claro que tem que ter uma harmonia, né? Que o ato sexual ele não é isolado do resto da vida, né? Isso seria uma coisa animal até. Mas para dizer, por conta de uma briga, de uma discussão, também não justifica se negar. Coisa delicada. Tem brigas e brigas, né? Tem motivos e motivos. Estou só dizendo que essa dívida é tão importante, inclusive dependendo de como for conduzido o processo, isso pode resolver muita briga, né? Quem é casado sabe disso. Pode haver essa possibilidade até de uma reconciliação em um santo, profundo, belo momento de união sexual vivida dentro do casamento. Então, São Francisco de Sales diz que nem questão de devoções, nem por buscar uma vida de mais controle virtuosa, nem pelas rixas, nem pelas brigas, nem pelas dificuldades, deve-se deixar de se pagar esta dívida, né? Eu devo isso a ela deve isso a mim. Nós assumimos juntos essa dívida um para com o outro. E vamos terminar com esse último ponto aqui, o terceiro ponto. Próximo episódio a gente avança mais um bocadinho. Terceiro ponto, outra comparação. Como os que comem pela obrigação do mútuo trato devem comer livremente, né? Você senta com os amigos, né? Bota ali a comida, e um pega outro pega outra coisinha, e vão comendo, e vão conversando. Isso é livre, você não pode obrigar alguém, não, coma desse tanto, não, coma isso, coma aquilo. Então, nessa comparação, tem que ser uma coisa livre. Você pode até dizer, não, eu quero só isso mesmo, obrigado. Não, aquilo ali eu não vou querer, não, vou querer. Tem que ter uma liberdade ali, né? Ok, então. E não como por força, né? Vivem isso livremente e não forçados. E, ademais, hão de procurar mostrar ter bom apetite. Quer dizer, você está com os amigos lá, comendo, come aquilo que você quer, inclusive demonstrando satisfação naquilo que você está comendo. Muito bem. Assim também, o débito conjugal deve ser satisfeito fielmente. Essa relação sexual precisa acontecer francamente, de uma forma aberta, sincera, exatamente como se fosse com esperança de sucessão, ainda que por alguma circunstância não haja semelhante esperança. Ou seja, não pode ser a força. Não pode ser a força. Aquilo que deve ser vivido com liberdade, como uma via também de união, não pode partir de uma forçação, de uma imposição. Então isso aqui é muito importante. E por isso que agora há pouco a gente falava sobre isso, né? Se você isola, né, a atividade sexual só naquele momento, então é difícil colocar em prática tudo isso aqui. Por quê? Porque um casal que passa um dia brigando, tá entendendo? Um dando motivo ao outro de desavença, é difícil esse negócio funcionar ali, naquele momento, isolado do ato conjugal. Ou não acontece, ou se acontece, acontece de uma forma, desculpa a palavra, meramente animal,
ou marcado por sofrimento, por tristeza, por imposição e tudo mais que você pode imaginar. E isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer por força. Assim como você não deve comer obrigado. Entende? Sempre o paralelo. Louvado seja Deus, gente. Quanta riqueza nós juntos estamos aprendendo aqui. Vamos rezar então, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a absorver, eu no meu casamento, você no seu casamento, você que vai casar um dia, meu querido jovem, você, minha jovem, que é solteira, está ouvindo tudo isso, você que é padre, que aconselha tantos casais, você que é religiosa, ou está se preparando para ser uma religiosa e que precisa também conhecer dessas realidades tão importantes, porque a família é, como o próprio São Francisco de Sales ensina, é o viveiro, né? É dali onde brotam todas as demais vocações. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Se você gostou de toda essa conversa, dos ensinamentos de São Francisco de Sales, deixe o seu like, o seu gostei, se inscreve no nosso canal, comece a seguir o nosso perfil, compartilhe esse conteúdo e se organiza para a gente se encontrar no próximo episódio. Um abraço a você que está ouvindo pela Rádio Cultura, divulga esse programa toda noite, viu? Segunda a sexta, aqui na Cultura FM 102.1. Um abraço, até lá se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.